preparar esse último EAD. Na verdade, eu queria fazer um resumão de tudo que foi, sabe? Fiquei pensando, nossa, quantas coisas nós aprendemos, quantas coisas a gente refletiu sobre, né? Discutimos aqui, foi tão importante. E aí eu falei, nossa, tem bagagem, né? Por menos tempo que tenha sido, por mais tempo que tenha sido, hoje a gente completa então 44 EAD. Foi extremamente importante, muito, muito rico. Então, assim, eu quis fazer um resumão de tudo. Eu falei, de que forma que eu coloco esse resumo tão grande? E sabe que hoje, no curso, né, nesse mastermind que eu faço, uma pessoa estava falando das 7 leis espirituais do sucesso do Deepak Chopra. E eu falei, uau, eu li esse livro do Deepak Chopra há muito tempo. Cheguei em casa, falei, é legal, tem umas leis que eu me lembro, né, era bacana. E tinha algumas leis que eram extremamente difíceis, leis do sucesso, e que eu não conseguia acompanhar o que ele falava. Você vê como que é? Cheguei aqui, procurei meu livro, pensa que eu achei, gente. Teve uma época da minha vida que eu fiz aquele livro da Marie Kondo, não sei se vocês conhecem, chama Mágica da Arrumação, tá? Tem foi antes do Caio, uns 2, 3 anos, e eu cheguei em casa, eu li aquele livro e eu fui lendo de novo e eu fui dando tudo. Eu dei sacolas de roupa, eu dei coisa que eu não usava mais, eu dei tudo, eu realmente limpei, sabe? Foi muito importante. Mas hoje, quando eu procuro um livro meu, sabe aquele livro que você fala assim, gente, eu tenho esse livro, eu já li, eu tenho ele e não achei, aí eu fico, né, porque aí eu tenho mais um arsenal de livros em São Paulo, será que tá em São Paulo, será que ficou lá, ou será que eu trouxe, será que eu doei, enfim, não importa, porque hoje a informação está em todo lugar que você busca, se você quer, você busca, você conecta a informação, então eu busquei, encontrei aqui e fiz esse resumo das 7 leis espirituais do sucesso. E ela coube assim, ó, como uma luva, porque a hora que ele falou das 7 leis espirituais do sucesso, que ele estava lendo, ele falou alguma coisa sobre, eu falei, uau, é isso. Sabe quando você tem aquele clique? E esses EADs que nós fizemos durante esse tempo, ele foi todinho baseado em cliques, em insights, né? Como que eu posso trazer isso, de que forma que fica mais leve isso daqui. E aí, então, eu cheguei nessas leis espirituais do sucesso e, para minha surpresa, quando eu estava aqui analisando, estudando, colocando em ordem, me veio, uau, meu Deus, agora eu compreendo todas elas. E antes eu não compreendia, eu não tinha essa compreensão. Sabe quando você lê um livro e ele ainda é difícil de chegar? Quando a gente lê um livro, quando a gente para um livro, eu já li isso em outro livro, e eu acho que foi do Tony Robbins, né? Quando a gente lê um livro e a gente não consegue ler aquele livro, a gente tem que parar, ou a gente acredita que aquele livro foi de difícil leitura, porque a gente ainda não alcançou aquele livro. A gente ainda não está naquele estágio que aquele livro quis nos passar. Então, pra gente foi difícil, ou a gente desiste porque eu realmente não estou entendendo, né? E esse do Deepak Chopra, embora ele seja bem fininho, bem gostosinho de ler, algumas coisas não me alcançavam na época. Eu li esse livro, tem por aí uns 10 anos. E não me alcançava, não chegava naquilo. E agora que eu fui rever e ver as leis, eu falei, uau, agora sim, faz todo sentido o livro e tudo que falava, né? Então, para quem quiser, o livro chama 7 Leis Espirituais de Sucesso, é do Deepak Chopra, né, que é um indiano e ele tem muito sucesso, então ele foi observando. Algumas leis aqui casam muito com as 7 leis universais, então não tem nem o que falar, sabe? Algumas leis a gente vê na Bíblia e muitas delas a gente já viu na constelação familiar, então ficou muito completo isso, tá? A primeira lei, posso começar aqui? Posso começar com as 7 leis universais do sucesso? Preparei um resumão bem bacana aqui pra gente internalizar e ver, né? Se a gente tá praticando, se a gente não tá, como que é isso pra gente, né?
se a gente alcança já essas leis. A primeira lei chama Lei da Potencialidade Pura. E aí eu tava vendo aqui, potencialidade pura, e fui buscando, aí eu, conectei, sabe? Li algumas coisas sobre, eu falei assim, é verdade, a gente falou aqui várias vezes. Se tivesse um resumo do resumo em uma frase, eu diria, deixa o ser vir. Deixa o ser vir, é a lei da potencialidade pura. Mas para quem não nos acompanhou no EAD, né, e não vai ter então esse servir, ele diz assim nessa lei, né, que muitas vezes a gente se baseia no ego. A gente quer o quê? A gente quer parecer, a gente quer ter, né? E aí a gente começa a buscar coisas, tipo assim, status no trabalho que eu tenho, status no relacionamento que eu tenho, status na profissão, status no carro, na forma de vestir. E muitas vezes quando a gente foca nos desejos do ego, a gente não tá na potencialidade pura. Não, a gente não é o que a gente tem. A gente não é o que a gente aparenta ter, aparenta ser, ou ter que fazer algo. Por isso a gente eu faço isso, então eu sou isso. Não, a gente é um ser. E toda vez que a gente foca no nosso ser, naquilo que tem dentro, no autoconhecimento, na busca total por aquele despertar do que eu tenho internamente, de quem eu posso ser, das minhas habilidades, dos meus dons, dos meus talentos, tudo é como se eu estivesse então na mais pura potencialidade do meu ser, né? Eu sou isso, então eu não tenho isso, ou eu não apareço, ou pareço isso, eu sou. E aí então a gente pode ser mais feliz porque a gente está na nossa verdadeira essência. E quanto mais você se conhece, quanto mais você se conhece, mais forte você fica. Menos coisas te abalam, porque você tem esse autoconhecimento, você sabe o que realmente é a sua potencialidade, né? Você sabe de onde vem a sua potencialidade, quais são os seus verdadeiros potenciais, e você não fica mais preso, porque isso é uma prisão, sabe? Preso a um status, preso a um relacionamento, preso, um diploma daquilo que eu posso. Tem gente que fala assim, eu não posso ser isso porque eu não sou formada. Quantas pessoas não se acham menos porque não tem uma formação? E ela fala assim, mas eu não tenho formação disso. E hoje, quantas profissões ou quantas coisas as pessoas fazem, elas deixam servir e não têm formação. E é tão grande, é tão rico quanto. Ou seja, tudo aquilo que está internamente, que eu entrego, eu estou na minha potencialidade pura, que é uma das leis do sucesso que ele fala. E é a primeira que ele fala, esteja na sua potencialidade pura. Se você ainda não encontrou, no livro mesmo, ele fala assim, olha que bacana, eu marquei aqui, eu dependo da necessidade, eu tenho necessidade da aprovação dos outros. Então, eu não faço aquilo que o meu ser aqui dentro diz, seja assim, faça isso, você se conecta com aquilo, e então eu fico dependendo dos outros. O velho medo do que os outros vão pensar, estou no ego. Eu sei o que eu faço, e o que eu faço vem de dentro, é o que eu sou, né? Eu estou expressando o meu ser, você estar na potencialidade pura. E ele diz assim, o que fazer se eu não me reencontrei ainda? Então ele diz, busque o silêncio, porque quando você fala demais, né, quando você quer expressar demais, a gente vai entrar numa outra lei aqui que eu vou falar mais pra frente, ele fala, busque a meditação, passe mais tempo sozinho. As pessoas hoje elas têm medo de passar o tempo sozinha. E quando a gente tá no interno, quando a gente quer se conhecer, a gente gosta de passar um tempo sozinha. A gente gosta de refletir internamente, não externamente o que os outros vão pensar, e sim o que está acontecendo aqui dentro comigo neste momento ou nessa hora que eu estou fazendo isso, né? A meditação é extremamente importante para deixar o servir e o
não julgar. Então, tudo isso ele coloca ali no livro, né? Para de julgar o outro. Você perde uma energia, você perde um tempo lascado julgando aquilo que você não conhece. Porque a gente mal conhece a gente mesmo, convenhamos. A gente mal sabe das nossas coisas, das nossas fragilidades. A gente mal sabe da nossa potencialidade e a gente ainda está julgando o outro. A gente ainda está olhando e achando que algo está errado no outro ou que o outro fez algo errado, né? Sem mesmo saber o conhecer. Aí vamos para a segunda lei, que chama Lei da Doação. Eu também gosto, Angelita. Lei da Doação. E olha o que fala na Lei da Doação. Chama assim, Lei da Doação. Na constelação, poderíamos chamar a lei do dar e receber, ou do equilíbrio de troca, né? Mas aqui ele deixa muito claro que aquilo que você quer, você tem que dar. Então ele diz assim, ó, quer mais alegria na sua vida? Dê alegria para as pessoas. Quer mais amor? Dê amor, entregue amor. Se você quer ser bem-sucedido, ajude as outras pessoas a serem bem-sucedidas. Então, tudo aquilo que você doa é aquilo que você recebe demais. É como se houvesse uma troca de quanto mais eu dou, mais vem. Quanto mais eu dou, mais vem. E a gente falou disso diversas vezes quando eu disse, olha só que interessante, quanto mais eu dou conteúdo, quanto mais eu falo, quanto mais eu ensino, mais conteúdo chega, mais coisa chega, mais eu aprendo com isso. Então é inesgotável. Tudo aquilo que eu desejo, se eu quero dinheiro, proporcione formas das pessoas ganhar dinheiro. Então, porque seria assim, às vezes a gente fala, quer dinheiro? Dê dinheiro. E aí a gente já imagina o dinheiro, mas crie energia de dinheiro. Faça o outro crescer para que ele ganhe bastante dinheiro. E aí o dinheiro automaticamente vem para você. É uma constante doação. O que acontece muito é a gente querer dar, né, para receber. Então eu não penso naquilo que eu posso doar. Sabe doar sem esperar nada em troca? A verdade é essa. Muitas vezes a gente conhece uma pessoa e a gente olha para a pessoa e a gente não pensa, como eu posso proporcionar algo a ela? A gente pensa, como eu posso me beneficiar dela? Se alguma coisa, qualquer coisa que eu recebo, qualquer coisa que eu vejo, que eu falo, uau, que legal, como posso me beneficiar disso? E eu deveria pensar, como posso fazer mais por isso? Fazer mais pelo meu carro, fazer mais pela outra pessoa, entregar, como eu posso entregar mais? E aí então, na lei da doação, quanto mais eu penso, como posso me doar mais para esse ser, para esse copo, para esse telefone, automaticamente na lei da doação retoma. Então é a lei do dar e o receber também, né? E não pensar no jogo, que eu percebo até nas constelações. Então isso não é velho, porque eu já falei aqui no EAD várias vezes. Falei ou não falei? Cadê vocês? Manda um coração! Falamos diversas vezes. Para de querer se beneficiar. Quantas pessoas retomam a mãe ou começam a olhar para a mãe ou acreditam que tem que mudar com a mãe para receber o benefício da prosperidade financeira, para receber uma vida mais fluida, para receber. Então, quer dizer que ela só vai até a mãe para retomar aquilo, para trazer de volta. Falamos isso várias vezes, repetimos isso em vários EADs, né? Que a vida não é um jogo, não é uma troca. Ou você é lei da potencialidade pura, deixa o seu servir. Segunda lei, pense em beneficiar o outro como beneficiário, não como roubar, e não como tomar, e não como tirar benefício, né? Então, se o governo lança alguma coisa ou se a gente entra num projeto, rapidamente a gente pensa, como posso me beneficiar disso? Como posso me beneficiar disso? Não. Como posso me entregar a isso? Como posso me doar mais? Esse final de semana passado eu dei um curso de mentoria e foi exatamente o que eu pensei. O que eu posso ser nesse momento? O que eu posso entregar nesse momento que fará um bem para essas pessoas que estão aqui? Que essas pessoas sairão daqui desse curso mais completa, mais confiante,
né, com o desejo de fazer, com o desejo de sair, crescer, enfim. Então, total entrega, tá? Terceira lei, então, ele chama de lei de causa e efeito. E ele diz que isso é um karma, né? Que a gente vai criando karmas. O interessante da lei da causa e efeito, e ele fala isso, olha que bacana, é que às vezes tem uma frase, eu já falei ela várias vezes aqui, e também nos EADs, que a frase é: a semeadura é livre, mas a colheita é totalmente obrigatória. Então, a lei da causa e efeito fala assim, ó, você hoje, a vida que você leva hoje, o que está acontecendo na sua vida é só efeito. É só, você vive efeito hoje da causa que você criou lá atrás, ou em outra vida. Quer dizer que você está fazendo algo que está gerando a vida que você tem hoje. Essa é a lei da causa e efeito. Agora, o que a gente não entende é que a causa e efeito, às vezes a gente acredita assim, ó, fiz algo de bom material, vai chegar o material. Algo de bom material. Fiz algo de bom espiritual, é o espiritual que vai chegar a mim. E não, essa lei, ela se mistura. Às vezes eu faço algo material, físico, eu faço algo para alguém físico, e aí, por exemplo, roubar uma garrafa. Fiz algo de ruim físico, e aí aquilo abalou meu emocional. Aquilo me deixou de uma forma emocionalmente pobre. Me deixou de uma forma emocionalmente ferida. Entende? Então, na lei da causa e efeito, não existe mental, espiritual, físico, tudo é causa e efeito. Por exemplo, né? E a gente vê bastante disso. Estou repetindo um padrão de relacionamento. Então, tem um relacionamento, cara, não é bom, não foi bom, a gente terminou por esse mesmo motivo. Aí daqui a pouco arruma um relacionamento e acontece a mesma coisa, a gente termina pelo mesmo. Vamos imaginar aqui um mesmo motivo, para ser bem claro, tá? Ah, terminamos porque o cara quer folgar em mim e não quer trabalhar. Um exemplo, tá? Ah, eu tive um relacionamento de novo. A pessoa viu, quis folgar em mim, só queria que eu trabalhasse, na verdade ele não queria trabalhar. Então, um acomodado. Então, todo namorado que eu encontro, namorada, são acomodados, eles querem que eu faça, sabe? E aí, quando a gente vai ver, esse é o efeito. E que eu estou repetindo de uma forma inconsciente. Mas qual é a causa disso? A causa disso é que talvez, quando eu olho a relação dos meus pais, eu vejo, sei lá, minha mãe acomodada e meu pai fazendo tudo. E aí eu olho e nego, falo, eu não sou igual a minha mãe, eu não sou igual a minha mãe. Logo, eu caso com alguém igual... Eu sou igual ao meu pai, né? Carrego aquilo de fazer. Logo me apaixone e tenho sempre uma pessoa igual à minha mãe. Então, a causa disso é estar presa ao relacionamento dos pais. E eu não sei disso, mas o efeito disso tá na minha vida. Então, quando a gente começa a olhar a vida como causa e efeito, e eu sei que o que está acontecendo hoje é um efeito do que eu causei no passado, por ignorância, de forma inconsciente, sem punição, sem culpa e sem acreditar que isso é errado. Apenas observando para crescer e aprender. Eu olho o que realmente eu estou fazendo para ter o efeito que eu estou tendo hoje. Qual é o efeito na minha vida hoje que eu causei ou estou causando atrás para ter esse resultado? Percebe? A lei do causa e efeito, muitas vezes isso se torna karma. Porque, gente, essa lei do causa e efeito, ela não é só nesta vida, né? Uma amiga minha chegou em mim e falou assim, Ana, queria compartilhar algo contigo. Eu falei, que bacana, ela tem uma mediunidade bastante aguçada, né? E aí ela disse assim, a última medicina que você fez de ayahuasca, e foi uma medicina, gente, que eu tomei uma peia, foi pesada, tomei uma peia. E aí nessa medicina eu tinha gente, sabe, me perseguindo, e eu não queria, eu só, né, e eu queria me alcançar e eu senti um medo. E ela falou assim, quando você tava ali, eu observei e veio nitidamente uma imagem de um soldado nazista. Então ela falou assim, ó, me veio que você foi um soldado nazista e que você destruiu muitas pessoas e muitas famílias. E aí eu conectei na hora, Ana, o trabalho que você faz hoje
esse trabalho familiar que você faz. E ela disse, isso é porque você tem algo a compensar nessa vida. Então, é certo que você faça esse trabalho de constelação familiar. Eu falei, nossa, uau, Bia. Sabe o que faz? Quando ela comentou, eu acabei falando o nome dela. Quando ela comentou isso, né, me veio sabe aquele sentimento de... Sabe que pode ser? Sabe aquele sentimento de certo? Porque às vezes as pessoas falam alguma coisa e vem um sentimento de errado, do tipo, não sei, mas me vem um sentimento de certo. Lei da causa e efeito. Às vezes o que eu faço nessa vida, ou o que eu estou vivendo nessa vida, eu posso ter causado isso na vida passada também. Então, a causa e efeito não é só faço aqui, tudo que eu faço aqui, eu pago aqui. Não. Às vezes fica umas contas meia para acertar em outra vida, né? Gente, a gente falou sobre isso ou não falamos sobre isso? A gente sabe sobre isso ou a gente não sabe sobre isso? É difícil pra gente pensar na lei causa e efeito? Coloca aqui pra mim. E a Jússi coloca aqui, ó. Tem gente querendo plantar tomate e colher maçã. Eu acho, Jússi. Eu só acho que aquilo que a gente planta, a gente colhe. E é isso, né? E é isso. Vamos para a quarta lei, então? Então, falando aqui, ó, só revisando. Primeira lei é da potencialidade pura, seja. A segunda lei é a lei da doação, entregue, doe, antes de pensar em ganhar. Terceira lei é da causa e efeito, estou vivendo o efeito do que eu causei no passado. E a quarta lei é a lei do mínimo esforço. Oh, meu Deus! Lei do mínimo esforço. Ela fala assim, espaço brasileiro, não, entrou, com toda certeza, viemos acertar mesmo outras vidas, eu é que sei, o tempo e o espaço não são lineares, perfeito, Jeff, a gente acredita em vidas, mas é uma linha, né, é uma linha. Ok, vamos então para a quarta lei, que é a lei do mínimo esforço. E essa lei é muito confundida com colocar a mão para cima, não tem esforço e as coisas acontecerem. Mas não é. Essa lei do mínimo esforço, ela diz assim, ó, que a gente, quando a gente quer algo, quando a gente projeta e quer fazer alguma coisa, né, a gente precisa parar de lutar. E eu vejo isso, a gente falou, vocês vão entender aqui várias vezes, tá? Parar de lutar às vezes a gente não aceita o agora. E a gente trava uma luta com a situação do país, sabe? E a gente trava aquela luta, é como se a gente quisesse brigar, é como se a gente se esforçasse muito para mudar aquilo que já é. Quer dizer assim, ó, não é querer mudar, não é querer transformar. A pessoa trava uma luta que vai contra aquilo que acontece já, sabe? Então ela se esforça muito, ela tem muito esforço para nadar contra a correnteza. Então essa lei eu diria assim, ó, é você tentar subir uma cachoeira nadando, é você ir contra o seu sistema familiar. E a gente falou centenas de vezes aqui sobre isso, inclusive nos cafés a gente fala muito, né? No Café com Emoção. Então essa lei do mini esforço é você fluir na correnteza da vida. E aqui, né, The Practice Shop, ele não fala só do você nadar contra um sistema familiar, mas nadar contra um sistema que já existe. Então, o que me adianta eu sentar e ficar reclamando que o governo isso, que o Brasil aquilo, que no Brasil é assim mesmo, que as pessoas são assim, que eu fui traída, que eu fui não sei o quê. Que me adianta isso, gente? Quer dizer que isso é um esforço tremendo para mudar tudo isso que foi. E a lei do mini esforço diz assim, ó, pega essa maré, pega essa cachoeira, essa água da cachoeira, pega tudo que foi, tudo que você teve que aprender na vida, tudo que você passou de ruim na sua vida e usa como força. E usa como força e leva uma vida leve. Para de brigar com a vida, né? Então ele fala assim, ó, tem 3 passos que é para você parar
de brigar e fluir de uma forma que chama a lei do mínimo esforço, tá? Uma delas é a aceitação. Tudo que você viveu no passado te trouxe até aqui no momento. Tudo, não importa se você brigou com a mãe, se você não aceitou a mãe, se você brigou com o pai, se você roubou, se você matou, se você sofreu, tudo que aconteceu na sua vida faz de você a pessoa que você é hoje, te traz até aqui hoje. Então, aceita aquilo e muda o futuro, não o passado. Para de lutar, para de brigar. A segunda, ele fala, tenha responsabilidade. Responsabilidade do que acontece com você. Se está acontecendo alguma coisa com você, você é responsável pelo que acontece com você, não o outro. Então, para de jogar responsabilidade em outra pessoa. Tenha autorresponsabilidade, diria assim, né? Olhe para o que está acontecendo com responsabilidade. Olhe para algo que você não programou, não projetou, e não é culpar-se. Tem uma grande diferença. É ser responsável por aquilo que está acontecendo comigo. É ser responsável por a vida que eu estou tendo hoje, né? Lembra da lei da causa e efeito? Eu sei que é um efeito essa vida, então eu preciso me responsabilizar por esse efeito. E muitas pessoas colocam então essa responsabilidade na mão de outra pessoa, tipo, mas é que a minha mãe foi assim, o meu pai foi assado e não sei o que, e aí eu fiquei assim e agora eu sou assim mesmo, não tem como mudar isso. A culpa foi da minha mãe que me tratou assim quando eu era nova, ou foi daquele trabalho que eu trabalhei 20 anos, nunca me especializei, porque aquele trabalho não sei o que, sabe? O casamento, porque aquele casamento acabou comigo, porque eu passei anos da minha vida com aquela pessoa, e aí você não se responsabiliza por você ter aceitado ficar ali naquele casamento, por você não conseguir talvez sair daquela relação. Então, autorresponsabilidade é se responsabilizar. Porque quando eu me responsabilizo, eu consigo mudar. Eu só posso mudar quem? Eu. Eu não consigo mudar o outro. Eu não consigo mudar uma situação do país. Eu não consigo mudar. Mas eu posso fazer o quê? Posso fazer algo de bom para o país e gerar uma futura mudança, né? Não posso mudar o que aconteceu. Então, ele fala, tenha autorresponsabilidade, crescimento. Não existe crescimento sem experimento. Gostei dessa frase? Não existe crescimento sem experimento. Então, tudo que eu passo de difícil é um experimento. É um experimento para eu crescer, gente. Para eu mudar, para eu fazer de uma forma diferente, para eu aprender. Para de olhar problema como problema, sabe? Para de... olha o problema como desafio. Como algo que eu preciso aprender a superar. Quando eu aprender a superar, eu vou crescer. E tem uma palavrinha que ele fala no livro, que é assim, ó. Indefensibilidade. Indefensibilidade é parar de defender-se dos outros. A pessoa, ela faz tudo que ela faz, que ela leva a vida numa defesa, para depois se defender. Eu vou fazer isso porque depois eu não quero que digam que. É esforço demais você trabalhar assim. É esforço demais você viver a vida assim. Sempre na defensiva, sempre se defendendo de algo. Não se defenda, não precisa, não é necessário. Então ele diz assim que a lei do mínimo esforço, ela está embasada, né? Tem a base dela na aceitação do que é para poder mudar, na autorresponsabilidade, ser responsável pela sua vida, ser responsável por você, parar de culpar os outros e mudar aquilo que você quer mudar, e na indefensibilidade, que é para de se defender dos outros, para de trabalhar para a defesa própria. Você não está fazendo nada de errado. Então, você acaba nadando quando você observa no fluxo da vida, e nadar no fluxo da vida, levar a vida no fluxo, é levar a lei do mínimo esforço. Eu não preciso de tanto esforço. Por quê? Essa lei se resume nas outras todas leis, né? A gente vai vendo que é uma jornada. Porque aqui, se eu, na primeira lei, lei da potencialidade pura, se eu estou na minha potencialidade pura, ou seja, se eu estou no meu ser, né, sem mentiras, sem nada, eu tenho uma força de estar no meu ser, eu observo a lei da doação, que eu consigo servir, eu consigo entregar aquilo de forma leve e agradável, porque é algo que está dentro, não tenho dificuldade com isso.
Sei que o que aconteceu comigo é porque teve uma causa e eu observo essa causa, e aí eu chego na lei do mínimo esforço, que é a quarta lei, que é posso fluir na vida de uma forma leve, porque eu estou fluindo no meu servir. A quinta lei, então, estamos certos disso. Vocês começam a ficar calados, começa a me assustar, estamos certos disso. A quinta lei é a lei da intenção e do desejo. Gente, olha que loucura dessa lei do sucesso. Para quem chegou agora, chegou depois, estou falando do livro do Deepak Chopra, As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Estou dizendo também que isso é um resumão dos EADs que ocorreram durante esses, acho que a gente ficou aí uns 2 meses fazendo EAD. E que essas leis casam, né? Casam muito com tudo que a gente trouxe no EAD, aquilo que a gente aprendeu, né? Então, a lei da intenção e do desejo, ele fala assim, ó, nós somos energia. Nós somos energia, nós vibramos numa energia. Eu vibro tal energia que me faz ser Ana Paula Veiga Gomes. É essa energia que eu vibro, a energia do meu ser, né? Essa lâmpada que está aqui na minha frente, ela só chama lâmpada porque ela vibra numa energia lâmpada. E essa garrafa vibra numa energia garrafa. E esse celular vibra numa energia chamado celular, né? Então, se tudo é energia e aquilo que a gente a informação, o universo contém diversas informações e essas informações têm nomes. E todas essas informações elas se dão um nome pela energia que elas têm. Olha isso! Então, quando ele fala assim, ó, todo o universo na sua natureza essencial é movimento da informação. É o movimento da informação da energia. E aí ele fala assim, então, que a gente tem uma intenção, um desejo, né? Então a gente coloca a intenção lá adiante. E muitas vezes a intenção tá lá, mas eu só vou alcançar aquela intenção, eu só vou trazer aquela intenção quando eu estou, quando eu sou, quando eu faço algo. Mais ou menos, tem gente assim, ó, quero tocar violão, intenção. Quero tocar violão, quero aprender, Nossa, eu acho tão lindo quando a pessoa chega num lugar e ela senta e ela toca violão. Beleza. Energia. Energia, quando eu tenho horas vagas, eu vou jogar videogame. Energia, quando eu tenho horas vagas, eu vou bater papo, cuidar da vida alheia. Então, quer dizer que uma intenção, sem o foco na intenção, eu não materializo, eu não trago. Então, além da intenção e dos desejos, é que uma intenção sem um desejo de fazer algo para aquela intenção, eu não materializo, eu não consigo alcançar aquela intenção. Aquilo que a gente põe em foco, então a gente pode ver, ó. Se eu ponho foco na minha raiva, eu sinto muita raiva, eu tenho muita raiva. Eu sou uma pessoa que, aquilo que a gente põe em foco numa briga, a gente trava algo que a gente acredita ser verdade. Então assim, aquela pessoa é arrogante, eu não gosto daquela pessoa. Eu não gosto daquele jeito, eu não gosto dela. Ela me traz algo que não é positivo e a gente foca toda a energia naquilo. E aí aquilo ali tem força, porque tudo aquilo que eu ponho a minha energia tem força. E a gente esquece de focar a energia no, eu quero X coisa. Eu quero ser uma terapeuta. A gente não põe energia no eu quero ser uma terapeuta. E sim a gente trava uma energia contra. Aquela pessoa não é boa, eu quero distância daquela pessoa. Tudo isso a gente gasta uma energia. Então ele fala assim, ó, quando a gente foca na energia, aquilo tem força. Aquilo, eu coloquei aqui, ó, quando nos concentramos em algo, aquilo se fortalece. Quando desfocamos de algo, aquilo enfraquece e desaparece. Por exemplo, essa mesma pessoa, se eu desfocar, se eu falar assim, gente, tá, ela é assim, e o problema dela, eu não tenho nada a ver com isso. Se ela tá sofrendo com isso, ela tem que mudar, não eu mudar ela. Eu realmente não tenho nada a ver com isso, não me conecto a isso. Quer dizer, eu tiro a minha energia daquele foco, eu desfoco. Quando eu desfoco, morre aquela energia. E aí, onde eu vou colocar minha energia? Onde eu quero. Onde eu vou colocar a minha energia, o meu foco, onde eu tenho uma intenção. Eu tenho a intenção de ser isso, eu tenho a intenção de ganhar aquilo, eu tenho a intenção de comprar aquele carro, eu tenho a intenção de ter aquela casa, eu tenho a intenção de
ser bem-sucedida financeiramente, ou eu tenho intenção de fazer sucesso aqui no Insta. Qual é a sua intenção? Outra coisa, você sabe qual é a sua intenção? Qual é o seu desejo? Você tem uma meta clara e definida? O que você quer da sua vida? Se a gente não for, por isso que eu falei, a primeira vez que eu li esse livro, há uns 10 anos atrás, eu não estava pronta para ele. Porque se eu não trabalhei ainda a primeira lei, que é da potencialidade pura, eu não consigo suprir os meus desejos, as minhas intenções. Por quê? Porque eu vou colocar a intenção em algo material. Ah, eu quero um carro. Eu quero a mansão, a lancha, o helicóptero. Eu sempre coloco em algo material. E aí esse algo material, ele nunca me satisfaz. Sabe por quê? Porque eu não estou sendo, porque eu não estou vibrando naquilo que eu sou, não estou vibrando na minha potencialidade máxima. E quando eu vibro na minha potencialidade máxima, a minha grande vontade, meu grande crescimento é de que forma que eu entrego mais isso, de que forma que eu ajudo mais pessoas, né? De que forma que eu, uma forma fácil e leve, eu consigo ensinar e trazer para mais pessoas, entende? E aí o carro que eu terei é uma consequência do meu ser, né? É algo que agrega, é bom? É, mas não é o meu foco. Então, a lei da intenção e do desejo é que tudo está no plano maior, tudo já existe e basta a gente focar naquilo e ter aquilo, certo? Falamos quantas vezes disso? Ou eu já repeti isso quantas vezes? Deixa eu ver se tem mensagem aqui de vocês que eu adoro compartilhar. Olha só, a Ediane fala assim, ó, manda essa live, o Jefferson ouvindo, meu livro de cabeceira, viu, Babi? Olha só, tem uma versão dele para pais e filhos, é maravilhoso. Olha que legal, não sabia. A lei do mínimo esforço é a melhor. Não force energia, não desperdice, tudo flui e está tudo certo. Ai, Babi falou tudo, tá tudo certo mesmo, tá tudo certo mesmo, é a mais pura aceitação. Como sempre digo, meus olhos sempre atentos e instalados ao tio. Ai, Flávia, por isso é tão bom estarmos na tribo certa. Não é bom, Ju, se a gente falar de coisas que a gente entende e que é bom pra gente, que faz a gente crescer, e a gente olha no mesmo propósito, em algo maior, né? É gostoso mesmo, tem toda a razão. Qual é o livro da potencialidade? Ai, Joyce, não é um livro. O livro chama As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Onde você digitar, já vai aparecer o autor, que é o Deepak Chopra. É um livro pequenininho, fininho, mas é um livro assim, ó, contém muita informação, e informação boa, informação densa, informação que eu estava até falando aqui que quando eu li há uns 10 anos atrás, eu não me conectava a essa informação. Eu não entendia essa energia. Eu realmente não entendia a potencialidade pura. E hoje, gente, hoje eu falo, nossa, uau, faz todo sentido do ser. Faz todo sentido a gente trabalhar na potencialidade pura, né? Tenha seus desejos claros. Ah, e tem mais que ele fala, olha só. Ame a sua jornada, porque essa é a verdadeira experiência. Se você quer algo, tenha a intenção, busque aquilo ali, mas olhe para a sua jornada, para o seu caminhar, como que você vai conseguir aquilo, quais são as conexões que você vai ter para chegar ali, né? E esse é o mais gostoso, é gostoso viver a jornada, né? Quando a gente tá na nossa potencialidade pura, gente, ter algo, a intenção, o desejo é algo que está aqui dentro, é algo que já está aqui dentro, sabe? Não sei se consigo explicar isso. Não é algo que, eu vou comprar um carro, vai ser o carro. Não, já está aqui dentro, já vibra aqui dentro de mim. Do tipo assim, ó, eu estou no caminho para isso, eu estou no caminho para isso, né? Então eu sempre estou na jornada, no caminhar, e isso é muito gostoso, tá bom? A 6ª lei, então, desse livro, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, isso mesmo, amada. A 6ª lei, ele fala do distanciamento. Distanciamento pelo nome, né, afastar, pelo nome distanciamento. Mas, ó,
é que muitas vezes a gente está no controle. E o controle, ele é tão difícil, porque você tem que controlar aquilo, controlar aquela pessoa, controlar o trabalho, controlar do jeito que vai ser, como vai ser, e você fica naquele controle, você deixa ninguém ser ninguém, e você julga quando algo sai fora do controle. Quando ele fala distanciamento, é sem controle, zero controle. É colocar, acreditar no fluxo da vida, estar dentro, estar fluindo, e você não precisa, porque você já é. Sabe, você não tem a necessidade de tudo se moldar conforme você planejou. Existe essa lei do distanciamento, existe algo maior que você que já planejou muitas coisas. Existe algo maior que você que vai fazer os detalhes da vida acontecer. Olha isso! Então, quando eu faço a lei do distanciamento, é entregar por um universo e caminhar. Entregar, saber que vai chegar. Eu não estou no total controle do universo, eu não consigo estar no total controle das coisas. Isso é pesado, né? Eu não estou na lei do mínimo esforço, porque estou querendo controlar tudo. É soltar, viver. A Ingrid colocou aqui, ó. É sentir, eu ia falar agora, é ter prazer de viver, né? É estar no meio do caos, é saber que para aquele problema, para aquela situação, ou para aquilo que eu desejo na vida, existem infinitas possibilidades. É isso que é o distanciamento, sabe? Às vezes a gente fica focado no celular, meu único celular, meu único meio, esse, e eu desfoco todos os outros ao meu redor, desfoco de todas as outras possibilidades. E quando eu me distancio, eu não só vejo o celular que eu quero, mas eu vejo todas as outras coisas à minha volta. E eu compartilho com tudo que há, não só com aquilo fixo naquele objetivo, sabe? Porque quando a gente fica fixo no objetivo, muitas vezes a gente magoa muitas pessoas. Muitas vezes a gente fere sem querer. Porque a gente está tão fixo no objetivo que a gente esquece de aproveitar essa caminhada. Então, essa lei do distanciamento é viver, né? Foco no ser. Isso é viver. E não foco no ter aquilo específico. Certo? Como estão aí? Aí, ó, melhor lugar para ver uma situação é sair de cena, o observador de fora. Isso, distancia. Olha de fora, como um observador. Entende a situação, né? Não olha a situação como... Muitas vezes a gente cai e começa a chorar. E começa, o que eu faço? Ai, meu Deus, que difícil. Vai. E a gente não consegue analisar a situação de fora. Porque a resposta quem tem é o outro. É a pessoa que eu fui buscar ajuda? Não. A resposta da minha ajuda está dentro de mim. E quando eu faço isso, eu me torno um observador da minha vida. Eu me torno um observador de tudo que eu posso ser, ter, fazer, né? Eu consigo. Eu crio essa realidade, que é a lei da intenção, né? E muitas vezes a gente não quer sair daquele emaranhado, a gente não consegue esse distanciamento, certo? Deixa eu ver aqui. Sim, ter tesão de viver é tão bom. É ótimo. Isso, sair de cena. Beleza, Jus. E aí a gente vai para a 7 lei, que é a 7 lei que ele fala que a lei do Dharma e do propósito de vida. A lei do Dharma ou propósito de vida. Ele disse assim, que o Dharma, que é o propósito de vida, né? Mas ele chama de Dharma, a gente nasce com ele. A gente nasce com ele. Se a gente nasce com ele, gente, né? Tem algo aqui dentro. Ele é o quê? Ele diz que a gente tem dons especiais, talentos únicos e naturais, e que cada um tem o seu talento, cada um tem o seu dom. Aí eu me lembro da live que nós fizemos sobre os dons espirituais. Nós fizemos lives para você olhar para você, ver o que você tem de melhor, expandir o que você tem de melhor, porque o propósito de vida, às vezes as pessoas colocam numa profissão, elas colocam no meu propósito de vida é ser consteladora, meu propósito de vida é ter X profissão, e não é. O nosso maior propósito de vida é quando a gente encontrou o nosso ser,
quando a gente já se conectou aos nossos talentos, aos nossos dons do espírito e agora a gente consegue entregar. É uma proposta de vida, sabe? Eu proponho viver assim, eu proponho isso que eu aprendi com a vida, eu proponho isso que é o meu talento, essa minha entrega, é o que eu proponho. E aí o outro propõe aquilo que é leve para ele, aquilo que ele é, aquilo que ele traz, e aí você está no seu propósito de vida, você está entregando, né, com amor, entregando aquilo que você é, e não a informação que você está entregando. Muitas vezes eu não entrego essa informação que eu estou falando com vocês, mas eu entrego um sorriso, eu entrego uma experiência vivida, eu entrego uma possibilidade de viver melhor. Então não é o propósito de vida, não é como eu posso dizer, como as pessoas imaginam, né? Que elas falam assim, ai, mas é tão difícil encontrar esse propósito, encontrar lá o propósito. E o maior propósito de vida é quando eu sou, e eu estou na proposta de vida, no meu propósito de entregar o meu ser, né? De expressar aquilo que eu sou, aquilo que eu aprendi, aquilo que é grande. E aí eu estou na minha proposta, no meu propósito de vida. Então o propósito de vida, ele não é leve. O propósito de vida faz você fluir nesse propósito, né? Se eu falar algo grande, é algo que eu me conecto, vamos falar assim, né? Então estar no propósito de vida é entregar o seu ser o quanto você pode. Quando eu expresso os meus talentos, eu estou a serviço da humanidade. Ai, me apaixonei. Me apaixonei! Olha só, a Margarete fala assim, ó, meu propósito é me decifrar, me entender. Não! Seu propósito é, depois que você se entender, você vai ajudar centenas de pessoas a se entenderem melhor. Você vai mostrar como é rico tudo que você passou, e talvez as pessoas que tenham a mesma dificuldade, elas se conectarão e elas, né, serão também, entregarão também. É você viver aquilo que você pode, na sua essência. É ou não é lindo, gente? A Babi fala assim, ó, tirou as minhas palavras, Jussi, gargalhada, especialidade da Ana. Adoro! Gosto muito também, gente, não tem! Porque a vida é leve, é gostosa, entende? E se não for assim, de que forma que a gente vai trabalhar? Quero encerrar essa live, né, agradecendo por todo esse tempo que nós tivemos juntos aqui, né, por toda a informação que vocês me proporcionaram, me fizeram eu estudar para estar aqui entregando um pouquinho do meu ser, entregando um pouquinho do meu propósito. E isso foi muito bom nessas 44 lives de AD que tivemos aqui. Então, muito obrigada de coração. É um projeto que a gente está parando no momento, né? Talvez a gente volte, mas é um projeto que a gente está encerrando nesse momento. Abriremos novos projetos de novas formas, né? Para que a gente tenha mais conexão com vocês, para que a gente entregue de uma forma mais leve, mais gostosa. Então a gente está sempre em transmutação. Quero fechar aqui com uma parte do livro do Deepak Chopra que eu me conectei, e ele diz assim, essa frase é dele, ele diz, somos todos viajantes de uma jornada cósmica, poeira de estrelas girando e dançando nos torvelinhos e redemoinhos do infinito. A vida é eterna, mas suas expressões são efêmeras, momentâneas e transitórias. E com essa me despeço. Muito, muito, muito obrigada. Gratidão por esse tempo que nós passamos juntos nessa troca aqui, e com certeza faremos outras trocas de uma forma melhor, tá bom? Muita gratidão. Eles ainda ficarão um tempo, né, no nosso Insta, aqui no IGTV, no canal com certeza da outra plataforma, e depois a gente vai colocar todos eles, vai ficar disponível no Formação Online, tá bom? Muita gratidão, um beijo para vocês, um beijo.